bem-vindos a mais uma imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Hoje eu tenho a honra de apresentar o livro A Logoterapia é Óbvia, Experiências Logoterapêuticas com o Homem Comum, do Dr. Francisco Bretones, da editora Paulinas, tradução de 1998, original de 1995. Olhem esse livro. Uma curiosidade nesse livro é que ele me fez recordar todos os livros que eu li e estudei de logoterapia. Todos eles. Foi algo assim incrível, porque a cada momento que eu ia lendo as experiências do grupo Renascer em Mar del Plata, na Argentina, do qual o Dr. Bretones fez um grande trabalho ao longo da vida, vinha as leituras que eu fiz, vinha o pensamento de Frankl, vinha todas as obras de Viktor Frankl. É um livro realmente incrível. Mas antes de falar um pouco mais sobre o livro, eu queria falar para vocês que a revista da Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial, ela tem um artigo que fala a respeito da importância do leitor, do estudioso de logoterapia, olhar e perceber as citações e buscar quem foi citado, os autores que foram citados, as reflexões que foram citadas, para entender o contexto em que Viktor Frankl vivia. Então a revista traz um artigo sobre a genealogia intelectual de Viktor Frankl. Ele foi disponível, eu consegui, através da Epilogue, do doutor e professor Alberto Neri, e eu achei muito interessante, porque aqui traz, constatou-se que Viktor Frankl fez referência a 452 textos, datados de 1781 a 1988, e a 798 pensadores, dentre os quais 15 foram mencionados pelo menos 2 vezes nas obras de Viktor Frankl, e traz toda uma estatística a respeito disso. É um estudo muito interessante, e o mais interessante disso tudo é que a referência desse trabalho, as obras que foram buscadas para fazer essa análise, todas elas eu tenho, e a maioria já está aqui no canal, que são obras de Viktor Frankl, como Logoterapia e Análise Existencial, A Vontade de Sentido, O que Não Está Escrito nos Meus Livros, Psicoterapia e Sentido da Vida, Em Busca de Sentido, A Presença Ignorada de Deus, Um Sentido para a Vida, Psicoterapia para Todos, A Questão de Sentido em Psicoterapia, Sede de Sentido, A Psicoterapia na Prática e Fundamentos Antropológicos da Psicoterapia. Muito interessante, então vale a pena buscar e ler esse artigo, que é incrível, diga-se de passagem. Voltando para o livro do Dr. Francisco Bretones, A Logoterapia é Óbvia, nós já começamos com reflexões de Viktor Frankl. Não é o médico, mas o doente que, induzido por suas próprias angústias espirituais, joga o problema do sentido da vida para debaixo do tapete e acossa com essas questões o encarregado pela sua cura. Olha como é importante a gente refletir isso. Não formulamos juízes de valor sobre determinados fatos, mas constatamos a experiência axiológica do homem comum. É ele quem sabe o sentido da vida, do trabalho, do amor, do sofrimento, suportado com valentia. O homem comum sabe tudo isto, embora seja incapaz de expressá-lo. E se é verdade que a teoria da logoterapia traduz numa linguagem científica a ideia que o homem comum tem de si mesmo, é preciso dizer que ela deve retraduzir o seu próprio saber para a linguagem do homem no seu dia a dia. Viktor Frankl. E assim, ao adentrar um pouco no cerne dessa obra, A Logoterapia é Óbvia, esse é um dos méritos e, ao mesmo tempo, o fundamento pelo qual o autor faz a asseveração que dá o título à obra. Desde já, é preciso dizer que o trabalho tem outros méritos, mas considero especialmente valioso aquele assinalado por se mover entre o homem comum, sem discriminação de qualquer tipo, provando dessa forma a simplicidade e o senso comum que habitam a logoterapia. E não somente provando, mas dando testemunho da obviedade da logoterapia.
Poderemos ser tentados a dizer que as páginas desse livro são um laboratório ou uma oficina de logoterapia, mas em ambos os casos, esses seriam parâmetros muito frios para captar todo o calor que o Dr. Francisco Bretones coloca para fazer com que vivamos e sintamos a sua logoterapia em ação. Percebam então como Oscar Ricardo Oro as define. Prefiro chamá-las de caldeirão da logoterapia, onde, assim como a existência, as situações limites de Jasper ou a tríade trágica de Frankl também entram. Trata-se de uma rica obra testemunhal, e o caminho escolhido pelo autor é dos menos percorridos no âmbito local e inclusive internacional. Pelo que sei, existem obras de aplicação mais em nível de casuística, que não é o mesmo que o testemunho, ou específicas para a área educativa. Mas o leque no qual essa obra se move é intermediário com relação aos expressos acima, e é aquele que considero de maior amplitude. Creio não me equivocar se disser que este leque é aquele que mais se aproxima daquilo que Frankl denominou autobibliografia, e que definiu como os efeitos terapêuticos de se formar em grupos de estudo e se discutirem livros em grupos de reflexão para a autotranscendência. Assim Dr. Bretones os chamava. E a eles dedica um bom lugar na primeira parte desse livro. A segunda parte traz o assunto a respeito dos grupos Renascer, e é a continuação da mencionada autotranscendência, aplicada especificamente a pais que perderam filhos, trabalho valioso no qual resgata o contínuo vida-morte, que permite rehumanizar a vida na sua verdadeira dimensão, incorporando a espiritualidade. A arte do Dr. Bretones constitui em traduzir o que há de mais profundo no ser humano. Numa linguagem simples, poderíamos sintetizar as suas palavras simples em algo que pode ser útil também para todos aqueles que vão ler esse livro. Não pensem em se sentir melhor, pensemos em ser melhores. Olha como isso é profundo e vale a pena repetir. Ele diz, não pensem em se sentir melhor, pensemos em ser melhores. Ou como dizia Dr. Viktor Frankl, o homem deriva, no fim, do contínuo ato de fazer o bem. Oscar Ricardo Oro, Buenos Aires, junho de 1995. Esse livro é mais um livro de logoterapia? Sim e não. É um livro que fala a respeito dela, mas em primeiro lugar não se dedica a ensiná-la. Não se pretende ensinar logoterapia partindo de um ponto de vista teórico e sistemático. Há excelentes obras que nos permitem abordar essa forma de vermos a psicologia humana e a psicoterapia. Essas são, de uma forma particular, as obras do Dr. Viktor Frankl, base de toda a formação séria em logoterapia. Por outro lado, esse livro é de logoterapia, porque descreve resultados vivenciais. Ele constata as mudanças de conduta e de vida que ocorrem com muitas daquelas pessoas que entraram em contato com essa maneira de entender a vida e ver o homem. Olha como é profundo. Esse livro é a narração de uma experiência que de uma forma toda especial tem como protagonista o homem comum. O que acontece quando ele entra em contato com a logoterapia? Ele faz essa pergunta. Aqui estão alguns resultados. O juízo de valor depende da ótica de cada um. A tese é muito clara. A logoterapia é óbvia, porque é connatural ao homem. O homem, por natureza, está orientado aos valores. E o autor ainda nos traz. Óbvio é o que é evidente. Óbvio é aquilo que é claro. Óbvio é o que está diante dos olhos. Óbvio é o que não é o resultado nem de silogismos, nem da lógica, nem da força, nem de nenhuma dialética. Fenomenologicamente, diríamos que óbvio é o que está aí, ninguém o colocou, simplesmente é. O que é óbvio na logoterapia? Ele questiona. Nos faz a pergunta.
que a espiritualidade é o elemento constitutivo principal do homem. O que é óbvio na espiritualidade? Isso que o Dr. Viktor Frankl chama de força indômita do espírito. Olha como é profundo. Olha como essa obra ela é realmente incrível. Eu fiquei 2 semanas lendo e estudando. Eu não uso post-it, então os meus livros eu nunca vou poder vender. Inclusive não é minha intenção, né? É o meu legado, deixar uma biblioteca para as minhas filhas poderem estudar as maravilhas da logoterapia. Então eu escrevo. Isso para mim é uma leitura-estudo. Eu anoto. Desculpem aqueles que podem dizer, nossa, ele estraga o livro. Não, eu não estrago. Porque quando alguém entra em contato comigo e me pergunta sobre qualquer coisa de logoterapia, eu sei exatamente onde encontrar, como encontrar e trazer o autor que mencionou. E assim eu estudo a logoterapia. E seguindo, eu vou trazer algumas reflexões do livro que me trouxeram muita curiosidade, compreensão, me chamaram muita atenção, me ajudaram a refletir e eu quero compartilhar com vocês. A logoterapia tem a missão de demonstrar na praxis as teses ou os postulados que a análise essencial afirma sobre o homem e sua natureza. O homem é espiritualidade, o homem é liberdade, o homem é responsabilidade, o homem é consciência, o homem é amor, o homem é um contínuo dever sendo, nesse processo de dever ser o que deve ser. Página 84 do livro. Freud não foi além das suas teorias, além de suas hipóteses. Tudo quanto Frankl disse, ele o retirou da observação do homem comum. Página 115. A tarefa da logoterapia é nos tornar conscientes de que cuidar do corpo e da psique é só uma parte dos nossos deveres. Página 105. A logoterapia é vida em ação, aqui e agora, ou seja, uma ação livre e responsavelmente assumida, que, ao ser alimentada permanentemente nesse saborear, o que se descobre a cada momento, faz com que a vida do homem se converta realmente em uma tarefa e não numa simples duração. Ninguém inventou o sentido. Essa procura quase instintiva do sentido, esse ato imperativo de buscar valores a respeito dos quais o Dr. Viktor Frankl nos fala na sua definição de homem, está inserida em cada um de nós e é sobre ela que se apoia toda a nossa existência. Página 16. Em que pobre ciência converte-se a psicologia, que chama a si mesma de ciência, por não querer se contaminar por todas aquelas manifestações que também se dão na vida, quando vão além da relação causa-efeito. Página 115. Certo de que criei uma inquietação em todos vocês, eu posso afirmar que esse livro é realmente surpreendente. Para quem nunca leu nenhuma obra de logoterapia, vai ser maravilhoso ler. Para quem já leu várias obras de logoterapia, vai ser incrível poder ler, porque esse livro fará você ter ciência da compreensão do que de fato é a logoterapia de Viktor Frankl. Não deixe de adquirir esse livro. Um grande abraço e nos vemos em um próximo vídeo.